Boa tarde a todos. A gente tem algumas pessoas subindo, mas eu queria já começar, já temos algum atraso. Antes de passar a palavra ao Márcio Falcão, que é do site Jota, que hoje talvez seja um dos veículos mais importantes de difusão da informação jurídica no Brasil, queria fazer uma pequena, rapidíssima apresentação para vocês da revista eletrônica da PGE, que a gente vai lançar em janeiro. O que acontece? A nossa revista física, que é uma tradição no Brasil, é a revista jurídica mais antiga ainda em publicação, ela tem uma característica de ser uma revista muito de dentro da casa. Então, a maior parte dos artigos são produzidos por pessoas de dentro da casa, o conselho é formado por procuradores eméritos da casa e assim por diante. E a gente hoje tem uma exigência da CAPES de ter exogenia nas revistas para que a publicação valha pontos acadêmicos. Então, alguns procuradores tinham essa demanda de ter um veículo que atendesse os requisitos da CAPES para poder publicar nesse veículo. A gente não queria mexer na revista física, que é uma instituição nossa, super importante. Ao contrário, ela vinha sendo anual. A gente, na última reunião do Conselho, aprovou a mudança para que ela se torne semestral, né? Então vai ter mais números, inclusive, mas foi desenvolvida essa revista eletrônica. Queria mostrar rapidinho para vocês, aproveitando a presença da Patrícia Perrone, que é a presidente do Conselho Executivo da revista. Então, a revista está praticamente pronta, a gente tem alguns pequenos ajustes para fazer, mas ela vai ao ar com artigos inéditos de grandes nomes do direito brasileiro. Então, Fred Didier, em processo, Luiz Roberto Barroso, sobre democracia, crise política e justiça constitucional, com Aline Osório, Flávio Amaral, Vitor Farjala, Maria Silva de Pietro, Carlos Sundfeld, Carla Mara Gomes, professora de Portugal, Letácio Jansen. E a gente vai ter, além dos artigos, a gente vai ter uma seção de notícias, atualidades, né, para manter o acesso à revista constante. A gente vai ter uma seção de memória. Nesse primeiro volume tem um vídeo do Diogo de Figueiredo, uma palestra, uma conferência que ele deu em 2014 aqui na Procuradoria. E a gente vai ter uma sessão de palestras com algumas das palestras mais importantes que o Sejur, não só o Sejur, mas de eventos que existiram aqui na Procuradoria naquele período. Então, essa que é basicamente a ideia da revista, criar um espaço eletrônico, né? Tudo pode ser feito eletronicamente, você pode submeter o artigo, né? Tá aqui, tudo é feito por aqui. Ela segue o padrão CAPES de ter uma revisão, que eles chamam de blind review, né? Uma revisão às cegas, sem identificação do autor. Então, ela preenche esses requisitos da parte para se equalizar. Isso demora um pouquinho, mas a ideia é que ela atinja esse patamar e, portanto, seja equalizada. Então, enfim, todos os números vão ter aqui uma imagem antiga, já não acobertada por direitos autorais, do Rio de Janeiro. Está aqui o Rodrigo Mascarenhas, que, por exemplo, aparece nesse primeiro volume da revista, aqui na palestra do Rodrigo aqui sobre judicialização das políticas públicas, para quem quiser ver. Então, a gente vai inaugurar em janeiro, vai avisar todos do site, enfim, vai abrir isso para todo mundo, mas eu não queria perder a oportunidade com a presença da Patrícia aqui, que tanto ajudou nesse projeto, que é a presidente do Conselho Executivo. Está aqui o Bruno Terra também, que é um dos membros do Conselho Executivo, né? Muitas mãos ajudaram nisso, então não queria perder essa oportunidade de registrar isso e agradecer o esforço da Patrícia. Então, feito o anúncio, quase a propaganda, né? Eu passo ao Márcio Falcão, que vai presidir essa mesa, agradecendo também a ele pela presença. Boa tarde a todos. Vamos dar início, então, ao painel do Supremo Tribunal Federal com análise comparativa. Gostaria de agradecer o convite feito ao site Jota. Muito importante para a gente estar aqui e acompanhar esse debate que vai reunir nos próximos dias nomes importantes do direito nacional e internacional. O site Jota, para quem não conhece, ele foi criado há 3 anos por jornalistas que trabalhavam para os principais jornais do país e fazendo a cobertura do Supremo.
E esses jornalistas acreditavam que havia espaço para explicar melhor o que era o Supremo e também debater junto à academia, à corte. Hoje o Supremo vive um momento em que ele é mais visto, criticado e analisado. Isso ocorre também depois da corte passar por um momento em que foi testada ali durante o impeachment e também por causa dos desdobramentos da Lava Jato. E isso nos leva a uma pergunta a várias perguntas, na verdade, que são no sentido de que Supremo é esse, para onde caminha esse Supremo e qual Supremo a sociedade espera. Então, a gente imagina que é muito importante você analisar isso tudo dentro de um cenário em que o Supremo está inserido e comparar com outras cortes constitucionais. E temos nomes importantes aqui do nosso direito que conhecem muito bem a engrenagem do Supremo para tratar um pouco disso também. Vamos começar então com a palestra do professor Joaquim Falcão, mestre em Planejamento e doutor em Educação pela Universidade de Genebra, professor titular de Direito Constitucional da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas do Rio, ex-membro do Conselho Nacional de Justiça e autor de livros como O Supremo e os 11 Supremos. Qualquer coisa que eu diga sobre o Supremo, Patrícia vai dizer, mas não é assim, né? Não é assim. Se isso ocorrer, vocês fiquem do lado dela, todos os motivos. Ela conhece por dentro. Eu vou fazer duas reflexões, de alguns números. A primeira reflexão é uma reflexão que eu tenho feito sempre, e é o seguinte: no século passado, século XX, ele iniciou, segundo o think tank inglês, Freedom House, ele começou com cerca de 15, 20, 17 países que eram considerados democracias, né, no século XX. Acabou com cento e tantos, optando pela democracia. No século XX, a Alemanha não era, a Itália não era, Portugal não era, a Espanha não era, a África inteira não era, a América Latina, Brasil, poucos países que preenchem o conceito de democracia. Mas o que quero dizer é que no século XX o mundo fez uma opção a favor da democracia. Agora, optar não é implantar. Optar é escolher então, no século XXI, onde nós estamos aí, o mundo tem que saber o seguinte: como é que eu vou implantar a opção que eu fiz no século passado? Então, esse é um plano geral de fundo. Com um acréscimo, que é o seguinte: não existe mais um modelo serve para todos, one size fits all. No passado você tinha um misto de modelo liberal americano, franco-americano, de poderes, etc. Tal. Mas hoje em dia a democracia pode assumir formas múltiplas, né? Tanto quanto a regime político, quanto a forma de justiça, de estratégias de políticas públicas, de igualdade, de liberdade, etc. Então, o século nosso entra com o seguinte: olha, escolheram democracia, não tem um modelo, ou seja, nós estamos livres para reinventar a democracia, e então eu chamo o século XXI do século do stress test. É o teste de estresse esse que a gente faz no cardiologista para saber se dá para continuar ou tem que parar. Então, nós estamos no século. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que é o seguinte: as instituições formais
Constituição, instituições como judiciário, legislativo, mídia, empresa, etc. Então, a forma de arranjo capitalista, liberal ou não, são capazes de provocar três objetivos, que é justiça, riqueza e saúde, né? Que são, vamos assim dizer, os três objetivos da civilização nossa. Os gregos, a civilização, o objetivo era a arte, a estética. Os fenícios eram o comércio. Roma era a expansão de território. A civilização nossa é o uso do conhecimento, da ciência, para que a gente viva mais, melhor, exista mais riqueza nos países, né, e seja mais justo, mais igual, através do uso da ciência. Então, o pano de fundo e a pergunta básica que eu faço é essa: as instituições nossas estão funcionando? A democracia nossa está funcionando? Vai atingir os objetivos que se pretende? Onde é que estão as possibilidades? Onde é que estão as dificuldades? Essa aqui é a questão. A gente está diante de um stress test das instituições. E entre essas instituições está o judiciário. Então, esse aqui é o pano de fundo que a gente enfrenta. E tem várias dificuldades, a gente vê aí, mas não tem que perder de vista esse cenário maior, que tem um objetivo civilizatório. Mas o que vai chamar a atenção a vocês é desse objetivo civilizatório. E aí tem várias dificuldades, né? E uma das dificuldades é que todos os países ou grandes coisas enfrentam uma questão que não é uma corrupção local. Corrupção não é uma jabuticaba, não foi inventado aqui, nem mesmo por Pedro Vaz de Caminha ou por quem quer que seja. Corrupção é uma coisa da natureza humana e que existe, que se agravou nos últimos tempos e é um dos marcadores de sucesso da saúde da democracia no mundo inteiro, né? Olha aqui, vê se vocês veem aí. Olmert foi presidente de Israel e foi preso por não sei quanto tempo. Sarkozy responde, Chirac foi condenado, a Cristina Kirchner, Xilai era o vice-presidente da China, Berlusconi vocês já ouviram falar, Sócrates é o português, que não, ele nem o jogador de futebol, né? Mas esse passou 100 e tantos dias preso e o relatório saiu agora. Eu tive esse período lá e só se fala nisso e nas conexões do José Sócrates com Lava Jato, mensalão, etc. Então, isso Chris Christie, eu acho que é Helmut Kohn, não, porque são tantas. Eu peguei aqui, eu posso. Hein? Ah, lógico, você também. Quem é Dorceu não degenera isso? O Chris Christie é o governador de New Jersey, corrupto, e que ia para a chapa do Trump. E por corrupção não foi, mas está lá, vai andar lá. Hein? A troca foi brava. Bom, tá certo, mas com o general, como é que você jeito? O Chris Christie é o governador. O Helmut Kohn foi quem fez a união entre os dois. Ele foi acusado de esconder €1 milhão que ele recebeu. E a coisa foi tão comovente
que o Supremo de lá disse, olha, vamos absolver ele sendo culpado, porque ele fez o futuro nosso. Então o Helmut Kohn, ele foi constatado, mas ele era tão grande, que ele era maior do que... Mas enfim, eu posso dar uma lista enorme. Então as instituições contra o stress test, essa coisa toda. Bom, saiu uma pesquisa 2, 3 meses atrás, a FGV de São Paulo, da confiança das instituições. E são 14, é uma pesquisa que é feita há 9 anos, são 14 instituições. Imprensa, Exército, Igreja, Legislativo, Executivo, MP, não sei se tem procuradoria, não podia até botar procuradoria. E a última pesquisa deu que todas as instituições no Brasil, nesse último ano, caiu na confiança dos brasileiros. Ou seja, a gente está vendo não somente uma desinstitucionalização da democracia, isso reflete na confiança do brasileiro. Confiança em jurídico quer dizer legitimidade, quer dizer, uma perda da legitimidade das instituições. Não entregam o que promete. Quer dizer, bom, teve uma surpresa nessa pesquisa última, que foi o seguinte: enquanto que todas caíram, uma subiu. E uma subiu 60%. E isso é quase que, não aterrorizador, mas preocupante. Tradicionalmente, a ordem é o seguinte: primeiro lugar na confiança, Forças Armadas, mais de 70%, 60%. Segundo, igrejas. Terceiro, era imprensa. Quarto, era empresas, sei que lá. Nono, décimo, justiça. Depois, legislativo, executivo, partidos políticos e sindicatos. Essa aqui é a ordem. Dessa vez, quem é terceiro lugar, acima de imprensa, de televisão, do MP, da polícia, que é muito bem classificada, mais do que da justiça, terceiro lugar, mídias sociais. Então as pessoas tendem a confiar mais e mais nas mídias sociais. Caso talvez um sentimento de pertencimento, de diálogo, etc. Eu acho que essas eleições, se as pessoas estão pensando nos candidatos, nos partidos, eu acho que a gente teve eleições ideológicas, depois eleições onde o decisivo era partidos, as eleições serão tecnológicas. Se vocês assistirem algum relato de como a Cambridge Analytica fez para ganhar, o Trump ganhar a eleição e ganhar a eleição do Brexit, esses ficam absolutamente estarrecidos, porque eles juntaram 5.000 itens de cada, tirados dos cliques que você dá no computador, que fica registrado, vai para o Google, vai para isso, vai para isso. E nos 5.000 itens faz o seu perfil. E aí a mensagem é uma mensagem tailor-made, é uma mensagem individual. Então, um exemplo. Essa pessoa não confere fake news. Então, mandaram fake news para ele, porque ele não tinha um hábito
essa pessoa, por exemplo, eu sou um viciado em drogas. Escondo isso. A minha droga chama-se Vasco da Gama. Mas se estivesse lá, ele andava lá uma coisa. Aliás, entrei com uma ação contra o Eurico. Bom, é viciado mesmo, né? Bom, então aí você tem um dos testes para esse avanço do século XXI é se é capaz de enfrentar a questão da corrupção, que é um vírus, é uma epidemia, e que a justiça é chamada e o judiciário é chamado para ver se controla ou não. E a pergunta nossa é o seguinte: o nosso judiciário tem uma pouca confiança, por razões estruturais, lento, caro, etc. e tal, pouco acessível e tudo, mas também por razões conjunturais. Ou seja, o brasileiro ele não reclama do tipo de justiça feito abaixo do Supremo, mas reclama de lentidão, de eficiência, etc. Então eu trouxe uma explicação para o judiciário. Tem, eu não digo uma crise de confiança, mas tem uma dúvida na população da. Eu acho que é o que a gente vê, e aí é a minha tese, eu explicando a minha tese com alguns números, encerro. Márcio, vê se controla o meu tempo aí, porque... Então, o meu problema não é, hoje em dia, lava-jato. É uma atitude lava-jato. Lava-jato deixou de ser um caso e passou a ser uma atitude que está crescendo dentro do judiciário. E essa atitude lá, ela significa um pouco o novo, e tem tido o apoio, a confiança da sociedade. Então você tem, de um lado, o que eu chamo, eu não estou falando de Curitiba, eu estou falando de algo novo, que eu chamo uma atitude lava-jato, que é tipo lava-jato, né? O que é isso? Aí eu tenho que descrever esse tipo. Esse tipo é uma convergência entre Justiça, MP e PF. Essa convergência às vezes é mais intensa, às vezes é menos, mas vocês estão vendo agora, nesse momento, tentativas de romper essa convergência. No passado, quando se falava entre essas três instituições, era só disputas de salário, de competências, etc. Mas no Lava Jato e em vários outros se conseguiu alguma convergência. Essa convergência vai prevalecer ou não? Sei. Eu só sei que teve 40. A média do pessoal de lá é 40 e poucos anos, é gente jovem, gente como vocês. Mas você não, você é menos. Não é menos. Não é menos. Então aí você tem uma geração nova. E aí eu não estou falando do juízo, não, estou falando do conjunto. Quer dizer, eu olhando para vocês aqui, eu acho que eu sou o mais velho daqui. Acho isso saudável. É uma geração nova que se comporta diferentemente. Essa totalidade é diferente. Mas é uma geração que fez concurso, MP, Justiça. O concurso, quer dizer, mérito.
eles não dependeram de desembargador para subir, ou de ministro para subir, ou de político para subir. Isso dá uma certa independência nesse movimento. E ganham bem. Porque também, quer dizer, a questão do salário do judiciário tem dois lados, né? E tem um limite de bom senso. De um lado, tem excessos, que vocês todos sabem quais são, sobretudo os adicionais, né? Eu fui do Conselho Nacional de Justiça e nós acabamos com 32 adicionais que existiam no Brasil todo. Depois eles voltaram, mas tinha um adicional que eu nunca me esqueci. Era um adicional de um estado do Nordeste, que o juiz tinha um adicional por título universitário. Adicional por título universitário. Mas que ganhem bem é indispensável para que ocorra o que está ocorrendo agora lá. Então, eu sou absolutamente defensor de uma postura nesse sentido. Depois, eles trabalham com Big Data, né? São todos tecnologicamente absolutamente competentes. Eu fui vê-los lá, eles me chamaram. Um dia entrei em uma sala, vamos dizer que tinha 2 mesas dessa na sala. Computador e laptops de um lado e de outro. Primeiro o pessoal de jeans, de camiseta, tênis, o diabo 4, e só jovem. Disseram assim, Joaquim, nós hoje estamos cruzando 17 milhões de informações bancárias. 17 milhões de informações bancárias. Não tem escritório de advocacia que possa competir com esse negócio. É um novo modelo. É um novo conhecimento. Cooperação internacional, tem alguns países que eles mandam e-mail ou mandam uma coisa, eu quero saber quanto tem na conta tal, 422, banco tal, no dia seguinte eles checam com acordo internacional, se pode dizer que lá, no dia seguinte está aqui. Não tem essa coisa de enviar precatório, não é imprecatório. Nada. Então você tem uma cooperação que foi feita contra September 11, né, contra terrorismo, que no Brasil e em vários países resultou numa agilidade de combate ao lavagem de dinheiro, corrupção, etc. Depois o seguinte, eles usam fatos em vez de palavras, né? E isso é muito importante, porque a geração hoje é uma geração de imagem. Então, quando sai na televisão o recibo tal, saiu da conta tal, entrou na conta tal e mostra, ou a mala tal, embora pareça que uma mala só não resolve, né? Você tem que pagar extra, você tem que ter 2 ou 3 malas, porque aí não. Então é o seguinte, cada vez mais eu me lembro de um caso que era alguém que comprou uma casa, uma comunidade no interior do Piauí, com recursos da Caixa,
e depois eles tiveram que pagar o saldo sem ter recebido o imóvel, e era uma comunidade paupérrima, e tudo correto, papel assinado, contrato assinado, recibo da casa, tudo formalmente correto. E o procurador, ou advogado, não sei quem, disse, como é que eu vou defender isso? Porque era tudo formalmente correto, as pessoas tinham assinado o recibo da casa que estava em ordem. Então, ele juntou só uma prova. Ele foi lá e fez um vídeo de que aquilo não estava pronto, nem no dia que assinou, nem ainda estava pronto. E aí deu uma confusão grande, porque formalmente estava tudo legal. Mas quando se vê, você tem que ter cautela com a interpretação estritamente dogmática que você faz, porque aí a dogmática passa a ser um instrumento não de justiça, mas de injustiça. É o que ocorre com Lava Jato. Né? Eu até escrevi um livrozinho, um texto, que se chama Moro, Lady Macbeth e teoria. Porque a Lady Macbeth diz para o Macbeth, que matou lá o rei, diz, what's done cannot be undone. O que foi feito não pode ser desfeito. Porque o camarada está todo angustiado, etc. Tudo. Aí a Lady Macbeth diz, olha, isso é besteira, foi feito, não pode ser desfeito. Mas aí o Teori mandou que a gravação de Lula fosse desaparecida dos autos. Não é? Então, é uma comparação entre o que o Teori disse é o seguinte: o que pode ser feito pode ser desfeito, que é o contrário da lei de Macbeth. Né? E mandou tirar dos autos, e saiu dos autos. O que aconteceu? A Dilma teve impeachment de qualquer maneira, porque a realidade vai se impondo a qualquer doutrina, a qualquer situação. Isso é um fato novo. Quer dizer, na faculdade você tem que ensinar pitch presentations, quer dizer, apresentação de argumentos em 15 minutos através de imagens. Porque isso esse pessoal sabe fazer bem. A mídia é uma mídia palpável, não é? Ele sabe. Em inglês, prova quer dizer evidence. É evidência. Né? Então, ver. Prova é ver. Então, doutrina e citações e tudo, cada vez é mais difícil. Mídias sociais, e o básico é informação. Eles lidam bastante bem com informação. Eu separei aí, quer dizer, informa a ação. Quer dizer, ao você incluir algo, você está formando a ação. Rapidez, né? Inovação institucional, e você tem agora, vou parar aí, que só mostrar uma tendência nova. Isso foi Júlia que fez, a minha colega. Ver quantos lava-jatos existem nesse país já, para lá e para cá. Né? Então isso está se multiplicando e se multiplicando e se multiplicando.
E é algo que faz assim, vai se encaixando, pode dar uma explosão qualquer, não sei o que o Supremo vai decidir nisso. Mas aqui você vê que isso aqui são poucos, né? Que está se multiplicando. Hein? Só uma metástase. Eu não sei o que vai dar nisso, né? Só perguntando a, sei lá, Patrícia. Ninguém sabe. Obrigado. Muito obrigado, professor, sempre brilhante as colocações. A gente vai ouvir agora a doutora Patrícia, professora doutora do programa de mestrado e doutorado do UNICEUB, doutora em Direito Público pela UERJ, assessora de ministro do Supremo, procuradora do Estado do Rio de Janeiro. Boa tarde. É uma grande emoção estar aqui hoje para mim, de volta à minha casa, encontrando gente que faz parte da minha vida há muitos anos. Eu queria fazer um primeiro registro antes de começar, que é uma declaração do meu orgulho pelo nosso eterno Procurador-Geral do Estado, Leonardo Spínola, que está aqui presente, pela minha admiração pelas últimas atitudes que ele precisou tomar. A presença da nossa ex-procuradora-geral Lúcia Leia, Rodrigo Mascarenhas, Bruna Razan, presidente da Associação dos Procuradores, Flávio Vilma, que foi meu chefe na PSP, Fernando Barbalho, procurador-geral do Estado, Roberta Monerá, minha querida colega de Procuradoria de Pessoal, muito bom estar aqui de volta. Para mim é um grande orgulho participar do primeiro Congresso Internacional da Procuradoria-Geral do Estado, que o Anderson me disse que vai ser o primeiro de muitos. Queria parabenizar o Anderson por todas as iniciativas e registrar que é uma honra para mim falar do lado do professor Joaquim Falcão, do Márcio Falcão e do Emerson, meu colega, quer dizer, meu eterno colega, e quem sabe um dia a gente possa estar junto na Procuradoria de Brasília. Feitas essas primeiras colocações, o nosso tema é Supremo Tribunal Federal, uma análise comparada. Quando eu comecei a pensar em como é que eu ia estruturar a palestra, pensei com o que eu vou comparar ao Supremo. E achei que seria interessante comparar com a Suprema Corte Norte-Americana, porque em alguma medida a Suprema Corte Norte-Americana é sempre um ponto de referência para a gente, tem contribuído, quer dizer, a partir de considerações a respeito de como funciona o direito norte-americano e das decisões tomadas pela Suprema Corte Norte-Americana, a gente tem em alguma medida desenvolvido o nosso direito, etc. E pensei então em comentar, em fazer pontos de confronto do que aparentemente é criticado no Supremo, que se alega que não funciona no Supremo, e como isso funciona na Suprema Corte Norte-Americana. Então, pensei em 4 pontos de confronto, que são o volume, a forma de lidar com precedentes, a forma de produzir decisões dentro do colegiado e a construção da reputação judicial. Com relação ao volume, o que eu vou dizer na novidade, o Supremo recebe uma média de 90 mil ações por ano, esse ano já recebeu 98.500 ações, e julga mais de 100 mil. Não escolhe o que vai julgar. Tem apenas um mecanismo de repercussão geral, que é um filtro, mas é um filtro muito tênue, desde que a matéria seja constitucional e a questão tenha uma efetiva repercussão geral, seja relevante do ponto de vista jurídico, do ponto de vista social, do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, em tese aquele recurso vai ser admitido, né? A Suprema Corte Norte-Americana recebe de 7 mil a 8 mil processos por ano, julga de 80 a 100 e escolhe o que vai julgar. Escolhe discricionariamente, não precisa justificar por que aceita ou não aceita um writ of certiorari. Então, quais são as primeiras implicações disso? Não existe um limite em que é possível exercer a jurisdição. E, obviamente,
a quantidade é inimiga da qualidade. Quanto maior é o universo de demanda e de decisões que uma corte tem que tomar, mais difícil é manter a qualidade das decisões dessa corte, mais difícil é fazer com que essas decisões não sejam conflitantes, fazer com que essas decisões sejam coerentes o tempo todo. E sempre que uma corte produz decisões que são conflitantes, ela acaba estimulando a litigiosidade, porque ela gera nas partes uma percepção de que vale a pena a aventura processual, ela gera nas cortes vinculadas uma incompreensão de, afinal, qual é o precedente que governa o caso, e, portanto, ela provoca um comportamento oportunista. E, assim, quanto mais demanda, pior tende a ser a prestação de serviço judicial, e quanto pior é a prestação de serviço judicial, maior tende a ser o volume de demanda. Portanto, quanto mais demanda, mais demanda. E essa é a primeira observação, né? Se a gente for comparar o Supremo Tribunal Federal com a Suprema Corte Norte-Americana, a gente percebe que eles conseguiram compor e racionalizar de alguma maneira o volume deles e que a gente ainda tem esse desafio pela frente. A gente, de alguma forma, reduziu o acesso ao Supremo quando criou o requisito da repercussão geral, mas foi insuficiente a redução. E talvez uma coisa que a gente precise voltar a avaliar é mudar a interpretação que a gente dá à repercussão geral para que essa interpretação permita que o Supremo decida de uma forma um pouco mais discricionária o que ele vai efetivamente julgar de acordo com o que cabe na agenda dele. Então, primeiro comentário, volume. Segundo comentário... Pode? Vai lá. Tem o dado do Barroso que o Supremo demorará 22 anos ou 15 anos para julgar as repercussões gerais. 12 anos. Quer dizer, hein? Para julgar já reconhecidas, fora as que ainda estão por vir. O Supremo julgar as repercussões gerais já reconhecidas, se parasse hoje, pela média com que ele julga, ele demoraria 12 anos para julgar as repercussões. Ou seja, eles decretam repercussão, tá certo? Os processos Sobreste tudo. E para tudo. E cada ano ele decreta mais repercussão do que julga as repercussões. Então, os cálculos que a gente fez é 12 anos. Mas você pode discordar. Não, muito pelo contrário. Assim, a observação é, se a gente parasse de deferir repercussão geral hoje, só o estoque que a gente tem, levando em conta o tempo médio que a gente leva para julgar, já levariam 12 anos. Quer dizer, a gente precisa realmente repensar o volume de repercussão geral à luz da capacidade de julgamento do tribunal. E, portanto, a análise da repercussão geral teria que ser, é questão constitucional? Primeira coisa. Sendo questão constitucional, é relevante do ponto de vista jurídico, político, econômico, social? Segunda reflexão, né? Terceira reflexão, quantas repercussões cabem por ano? E aí, comparadamente, quais são os casos mais relevantes que a gente vai selecionar para conferir repercussão geral esse ano? Essa já é a proposta, né, do ministro Barroso. Então, realmente, isso é uma coisa que a gente precisa pensar, porque várias questões que precisam ser resolvidas, inclusive com relação à racionalidade do modo colegiado de decisão do Supremo, várias soluções passam antes pela composição do volume. Porque quando você tem muito volume, as pessoas não conseguem nem interagir dentro da corte, está todo mundo sempre correndo atrás de se preparar para o julgamento seguinte, né? Então, primeiro ponto, volume. O Supremo ainda não conseguiu compor, a Suprema Corte norte-americana tem composto desde sempre, embora ela julgue que julga demais, né? E que se sente assoberbada. Segundo aspecto, diz respeito à operação com precedentes. O Supremo passou a ter a maior parte dos seus precedentes com efeitos vinculantes. A partir do novo Código de Processo Civil, se atribui efeitos vinculantes não apenas às decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade, que já era a regra, mas se passou a atribuir efeitos vinculantes a todas as teses proferidas em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal. Mas o Supremo, e não apenas o Supremo,
o nosso sistema como um todo, não tem a cultura do precedente, né? Então, existem dificuldades na definição da razão de decidir, o próprio modo de deliberar do Supremo não deixa, muitas vezes, evidente a razão de decidir, a tese que foi firmada pelo tribunal. O tribunal ainda tem resistência em se pensar como uma corte formadora de precedentes e levar em conta que quando ele decide um caso, ele precisa estar projetando uma solução que vai decidir todos os casos semelhantes futuros e, eventualmente, se alega que ele também é oscilante no respeito aos próprios precedentes, o que cria uma desorientação para as cortes vinculadas. Quando as cortes vinculadas ficam desorientadas, quando não é claro para as partes como uma determinada demanda vai ser decidida, mais uma vez está se estimulando que as partes entrem em cada vez mais ações e provoquem cada vez mais o Supremo, ou porque está indefinido, ou por conta de um comportamento oportunista. Ao passo que na Suprema Corte Norte-Americana os precedentes são vinculantes desde sempre, o sistema do common law, os precedentes são a principal fonte do direito, então os precedentes também sempre foram um mecanismo de racionalização do volume. O primeiro mecanismo, eu posso escolher o que eu julgo. O segundo mecanismo, uma vez que eu julguei, a matéria está decidida. As cortes vinculadas vão observar aquilo que eu determinei, né? Qual é o aspecto positivo e racionalizador dos precedentes? Primeiro, os precedentes garantem previsibilidade, que é o que eu estou falando. Segundo, os precedentes garantem um tratamento isonômico entre os jurisdicionados todos. E terceiro, os precedentes são indutores de eficiência. Por que eles são indutores de eficiência? O judiciário, como qualquer instituição política, tem recursos que são finitos e que são escassos. Então, quando eu digo juiz de primeira instância, você vai observar o precedente vinculante, isso significa que você vai utilizar a sua energia, os seus recursos materiais e os seus recursos de pessoal e voltá-los porque ainda não foi decidido em caráter definitivo pelo tribunal. E isso é uma forma de alocar de forma racional os seus recursos. Primeiro ponto. Segundo ponto, você vai devolver para o tribunal pouca coisa a ser reformada, porque os precedentes estão sendo observados. Então, o precedente vinculante cria um mecanismo de redução da demanda como um todo. A gente ainda está um pouco longe de fazer com que esses nossos precedentes vinculantes funcionem, porque a gente não tem essa cultura, a gente vem de um sistema com origem romano-germânica, né, em que a principal fonte do direito é a lei e que a gente não tem tradição de operar com precedente vinculante. Mas essa foi a tentativa do Código de Processo Civil, do novo Código de Processo Civil, e é um desafio que a gente tem pela frente. Eu prometo que a última interferência... a gente não tem precedente, nem pode ter, mesmo que o Código mande. Por um motivo simples. É um motivo de tecnologia. Vai um cliente no escritório de advocacia e faz o caso, e o advogado diz o que para o estagiário? Arranja um precedente a nosso favor. Só que o outro cliente, foi a outro escritório e o advogado disse a mesma coisa para o estagiário. Arranje um precedente a nosso favor. Como Patrícia disse, tem acórdãos que são feitos com uma página. Tem outros acórdãos que são 40 páginas. Você não tem um modelo de acórdão, como ela mencionou, qual a tese que prevaleceu. Porque cada julgamento, em princípio, julgaria uma unidade. E essa unidade seria comparada a outra unidade. Então, tecnologicamente, eu não posso comparar se a jurisprudência que o estagiário trouxe do Acre tem a ver com a do Amazonas, ou do Supremo de 2008 tem a ver com a do Supremo de 2010. Porque o Supremo não diz, ficam revogadas, não sei mais o que, etc, etc, tal. É impossível tecnologicamente isto é uma importação, é um contrabando intelectual, essa noção de jurisprudência, que ela é tecnologicamente não é factível, porque para comparar bananas, eu tenho que ter bananas.
E aí eu sei, essa tem 12 centímetros, aquela tem 11, etc. Eu posso ter uma hierarquia, mas eu não posso saber nem aonde, nem quando, nem o tema que foi decidido. Então a jurisprudência nossa, Patrícia, toda a razão, ela não tem uma função vinculante, embora a gente ensina isso na faculdade, ela é a opinião, se você quiser, a doutrina de um juiz, no máximo, mas ela não é uma norma que tem que ser seguida, nem no Supremo. Não sei se você vê aí. Quer dizer, no Supremo você não tem certeza qual é a jurisprudência dominante sobre X ou Y assunto. Estou certo ou estou errado? Esse é o problema, né? Então, esqueçam jurisprudência. Ou tentem aperfeiçoar. Não, mas aí tinha que ter um projeto tecnológico e administrativo o Supremo dos Estados Unidos. Você vai com uma questão lá, é uma folha, e aí diz, a tese é essa, tá? Então você compara, voto vencedor foi esse, voto dissidente foi esse, e aí você compara. Quer dizer, a tecnologia fez com que a jurisprudência seja uma espécie de Vasco da Gama. Então, esse é o terceiro ponto da análise e do confronto, que é como é que o Supremo decide, como é que é o processo de decisão colegiada do Supremo e como é que é o processo de decisão colegiada da Suprema Corte norte-americana. E como que o Supremo tem uma forma de deliberar, de decidir colegiadamente, que não favorece a vinculação dos precedentes. A doutrina trabalha com 3 grandes modelos de deliberação colegiada, de processo de decisão colegiada. Primeiro, com relação à forma de chegar à decisão, a doutrina separa em modelo deliberativo e modelo agregativo de decisão. No modelo deliberativo, assim, o estereótipo do modelo deliberativo, porque todos esses modelos são estilizados, mas ajudam a compreender como é que as cortes funcionam, mas não existem puramente em corte nenhuma, né? Então, como é que é a forma de decidir no modelo deliberativo? Todos os ministros sentariam numa sala, debateriam o caso, estariam abertos aos argumentos um do outro, seguramente não teriam todas as mesmas opiniões, mas construiriam uma decisão, uma solução de consenso, que seria uma solução relativamente moderada, e que representaria, digamos assim, o entendimento da corte como instituição. O modelo alemão é um modelo geralmente referenciado como sendo um modelo que decide de forma deliberativa. A oposição à forma deliberativa de decidir é a forma agregativa, que é a forma que caracteriza a maneira de decidir do Supremo Tribunal Federal, né? Que é, os juízes sentam numa sala, cada um emite a sua opinião, e o resultado da decisão é o somatório das várias opiniões emitidas. Não é uma troca de pontos de vista, não é uma troca de argumentos, não é uma tentativa de construção de uma decisão de consenso, né? Quando a decisão é tomada dessa maneira, é mais fácil ter divergência, porque existe menor abertura à troca e, portanto, é mais fácil você ter precedentes formados com quórums, com minorias muito pequenas e que, portanto, são mais frágeis, porque mudar um membro, não está presente um membro, a decisão pode ser revertida. O modelo deliberativo e o modelo agregativo. Depois, com relação às condições em que a decisão é tomada, o modelo pode ser interno ou externo. O que isso quer dizer? Interno, eu decido a portas fechadas. Não tem plateia, não tem audiência. Estamos só nós, juízes, responsáveis pela decisão. Mais uma vez, o exemplo seria o modelo alemão. A Suprema Corte norte-americana também, a primeira reunião que ela realiza a portas fechadas, etc. Ninguém sabe qual é o posicionamento externado por cada um dos justices, né? O Supremo Tribunal Federal é um modelo externo de deliberação. Todo o sistema brasileiro é um modelo externo porque as sessões são públicas. Mas digamos que o Supremo Tribunal Federal é o ápice, é o modelo externo mais intenso no qual a gente poderia pensar, porque as sessões são televisionadas,
são ao vivo, e, portanto, o ministro, quando está se manifestando, ele não está falando apenas com o outro ministro, ele está falando com o outro ministro, ele está falando com quem está presente na sessão, ele está falando com todas as potenciais pessoas que poderiam estar assistindo aquela sessão, ele está falando para a imprensa, ele está falando para eventuais grupos de identificação com os quais ele dialoga. Portanto, ele tem uma preocupação que talvez ele não tivesse numa deliberação interna, né? Com o seu próprio desempenho, com manter o seu ponto de vista, com eventualmente não recuar, com eventualmente não fazer acomodações que às vezes são importantes para produzir uma decisão de consenso com um quórum maior. Na Suprema Corte norte-americana, por exemplo, você tem um modelo híbrido, né? Você tem uma forma que eles se identificam como agregativo, porque cada ministro, cada justice produz, digamos assim, a sua própria opinião emite a sua própria opinião sobre como o caso seria julgado, mas uma vez definida qual é a maioria, o que a maioria pensa sobre aquele caso, e definido o relator, a missão do relator é produzir um voto que seja representativo do entendimento da maioria, não representativo do entendimento dele próprio, por uma razão muito simples. Se ele não for fiel ao que pensa a maioria, ele perde a maioria, e aí ele perde a relatoria do caso. Então, ou ele é fiel e constrói de acordo com o que pensa a maioria, ou ele não vai conseguir chegar até o final sendo o relator. Isso é muito importante porque ele produz uma primeira minuta, as minutas circulam entre os gabinetes, vários justices interagem com aquela minuta, dizem, ó, com isso eu não concordo, se não tirar isso eu saio, coloca isso para poder aderir, etc. E ao final você tem uma decisão da maioria que eventualmente consegue um quórum maior, é mais moderada, porque construiu um consenso entre os ministros. Tudo isso é relativamente interno. A primeira reunião é absolutamente interna, para definir qual seria assim, aquela maioria preliminar para decidir o caso. E depois há uma circulação de minutas e de memorandos entre gabinetes. Nada disso é feito publicamente, filmado, etc., porque o modelo externo de decisão dificulta a convergência, dificulta a opinião, a troca de opinião e a construção de consenso. E por fim você tem a forma de apresentar, dois tipos de modelo, quanto à forma de apresentar o resultado da decisão para o seu público. Você pode apresentar a decisão como um arrazoado único, que é o arrazoado da cor, que é a forma, é a decisão da corte como instituição, que a gente chama de modelo de decisão per curia, que é o modelo do sistema alemão, digamos assim, e a gente tem o modelo seriatim de produção de decisão, que seria o outro extremo disso, que é cada ministro apresentar o seu voto, que é, mais uma vez, o que a gente tem no Supremo Tribunal Federal. A Suprema Corte norte-americana tem um híbrido dessas duas formas, desses dois modelos, que tradicionalmente, a maioria se aglutina em torno de um voto majoritário e os vencidos em torno de um voto vencido. Eventualmente, a gente tem votos concorrentes, ou porque querem acrescentar um determinado ponto ao argumento da maioria, ou porque divergem de determinado fundamento exposto pela maioria. Mas percebe que na forma de decidir da Suprema Corte norte-americana fica muito mais fácil compreender, afinal, o que pensa a maioria, que é quem define o precedente que vai vincular os casos subsequentes. E fica muito mais claro compreender também a divergência. A ratio decidente é muito mais fácil de identificar. Num sistema como o do Supremo Tribunal Federal, em que cada ministro produz a sua declaração de voto, e que, sendo televisionado, é muito mais difícil um ministro voltar atrás, existe um estímulo a que a manifestação dos membros do tribunal ganhe uma relevância maior do que a própria instituição. Existe um estímulo à divergência, porque não existe estímulo à construção de consensos, porque eles estão extremamente expostos, porque eles estão sendo filmados o tempo inteiro. Então, a gente tem um modelo institucional de deliberação, de decisão, não é deliberação, que não favorece a construção de precedentes vinculantes, que não deixa clara a razão de decidir, porque cada um apresenta uma fundamentação, e aí para você saber qual é a razão de decidir, tem que ler a fundamentação de todo mundo e descobrir o que tem em comum em todas essas fundamentações que são a tese determinante, que seria a tese determinante do julgado, em primeiro lugar, e depois é um modelo que não favorece a construção de quórums de maiorias mais elevadas, justamente porque eu chego com a minha opinião e eu mantenho a minha opinião até o final do julgamento. Então, um investimento que talvez fosse importante de fazer é o Supremo buscar mais momentos de deliberação interna, mesmo que esses momentos sejam informais,
e fazer um esforço para votar mais em bloco, quer dizer, se pudesse circular antes as minutas de voto dos relatores, talvez os demais ministros que estão votando não precisassem, cada um deles, emitir a sua própria declaração de voto e pudessem aderir à declaração de voto do relator. O problema é que o volume, muitas vezes, inviabiliza esse tipo de iniciativa, porque não é incomum circular minuta de voto. Claro que existem outras considerações de ordem estratégica sobre circular ou não, etc., preocupação de que determinadas decisões e intenções de decisões não vazem, mas o fato é que circulam, sim, minutas de voto entre os ministros, mas a gente está sempre correndo atrás da pauta do pleno e de conhecer, de tomar pé de todos os processos que estão no pleno. Então, essa interação em cima das minutas já produzidas é uma interação que tem que acontecer muito rapidamente quando, eventualmente, uma outra declaração de voto já está em fase de produção, né? Então, se fosse possível fazer um esforço para ter espaços de deliberação interna e para produzir um sistema de votação em bloco, a maioria se aglutinar em torno de um determinado voto, a minoria se aglutinar em torno de outro determinado voto, isso já ajudaria a formação de precedente. Eu acho que a TV Justiça tem reflexos negativos sobre o sistema de produção de uma decisão colegiada, mas parece ainda um instrumento necessário para a gente, porque dá uma visibilidade para o que o Supremo está fazendo, ajuda as pessoas a se aproximarem, a compreenderem o Supremo e permite um controle social sobre o que está acontecendo no Supremo. Dentro do nosso imaginário, o que é oculto pode não ser direito. E, portanto, estando explícito o que está acontecendo, a gente tem um conforto maior para entender como funciona a nossa Corte Constitucional, o que não nos impede de buscar alguns espaços de discussão interna. E quais são as consequências desses três aspectos? Volume, uma forma ainda que precisa ser aprimorada para lidar com precedentes vinculantes, e uma forma de deliberação colegiada que não favorece a clareza do que resta decidido pelo Supremo, e nem favorece a formação de maiorias mais consistentes na produção dos precedentes. É que esses três problemas têm um impacto direto sobre a reputação construída pelos tribunais. Né? Os estudos sobre a reputação dos tribunais, eles dividem o apoio de que gozam do tribunal em apoio popular específico e apoio popular difuso. O apoio popular específico o tribunal produziu uma decisão com a qual concorda a população, ele tem um apoio popular específico. Esse apoio popular específico é importante, mas é um apoio transitório. O relevante é o apoio popular difuso, que é produto da história do tribunal, do que ele construiu de decisões que foram apoiadas pela população ao longo do tempo, da relação de confiança que a população mantém com aquele tribunal, do apoio que ela dá às decisões que são proferidas pelo tribunal, independentemente dessa ou daquela decisão estar ou não de acordo com o que pensa a maioria da população a esse respeito. E existem vários estudos de ciência política que mostram que em democracias antigas, as cortes constitucionais tendem a ter um apoio popular difuso mais consistente. E em que democracias jovens, esse apoio popular ainda é um apoio frágil e em construção, porque ele é produto da história da instituição. E muitas democracias recentes ainda estão construindo a credibilidade das suas instituições e superando, às vezes, um histórico, digamos assim, não tão positivo. O Supremo precisa construir o seu apoio popular difuso. E para construir o apoio popular difuso, ele precisa necessariamente ser coerente com as suas decisões, reduzir o acesso à corte, ser claro no que ele decide, ser fiel nos casos subsequentes e aplicar o que ele efetivamente decidiu, e ter um modo de deliberar que efetivamente ofereça transparência a como a corte está decidindo, mas que ajude a construir maiorias que sejam mais consistentes para que seus precedentes não sejam vistos de uma maneira tão frágil. É muito importante construir reputação, porque as cortes constitucionais não têm acesso à espada, não têm como impor o cumprimento das suas próprias decisões, as cortes constitucionais não decidem seus próprios orçamentos, dependem do legislativo para uma série de questões,
Portanto, as cortes constitucionais precisam contar com o apoio da população. É só com o apoio da população que uma Suprema Corte pode se opor ao Legislativo e ao Executivo. Se ela não tem um apoio substancial da população, ela é vulnerável às investidas dos demais poderes. Portanto, eu acho que o grande desafio do Supremo hoje é a construção de uma reputação judicial. Não é que ele não disponha de reputação judicial, mas a construção de um apoio popular difuso, consistente, que depende da história da Corte como instituição. E a construção desse apoio passa por uma redução de volume, através de uma interpretação mais restritiva da repercussão geral, pela efetiva aplicação de precedentes vinculantes e por uma forma colegiada de deliberar que favoreça a construção de maiorias menos transitórias do que as maiorias que se têm construído. Obrigado, doutora Patrícia Perrone. Márcio, eu vou pedir licença. Eu tenho que sair agora. Um compromisso. E é um médico que eu tenho que ir. Eu só queria na Gávea. Vocês já imaginaram chegar na Gávea. Então eu peço desculpa lá no Emerson. O senhor não vai me ajudar, né? Então, você eu tive umas dúvidas. E aí eu faço só duas dúvidas. Você acha que está certo o que você falou, você sabe, você líder de geração brilhante. O problema da TV Justiça não é que. Não é da TV Justiça. É do ministro que se comporta diante da TV Justiça. E ele podia fazer um voto breve, calado, etc. e tal. Não é porque tem uma TV Justiça que se tenha. Quer dizer, você tem que se comportar. Quer dizer. Então, se os ministros pode estar com todo mundo, vendo, etc. e tal. Comportamento individual. Então, aí o que eu acho que não vamos confundir a crítica, a questão da transparência, que você reconhece que é necessário, com o comportamento problemático de juiz. E a outra coisa que você falou que devia ter deliberações fechadas, passar os seus votos antes, transmitir os votos antes, você iria ter dois fortes opositores. Um é o que já disse, é o fator Marco Aurélio. Eles não me reúnem e não passo meu voto antes. Pode ter o que quiser, ele quis isso e ponto final. E se passar o voto, e essa história de passar o voto antes e de acelerar, é indispensável para o Jota. O Jota vive disso. Então o Márcio. O senhor fez uma parte sem saber, porque eu vou falar do TV Justiça. Mas contra ou a favor? Aí, contra e a favor. Vou fazer as duas coisas. Vamos ouvir agora do procurador do Estado do Rio de Janeiro, Emerson Barbosa Maciel, procurador-chefe da Procuradoria-Geral do Rio de Janeiro na capital federal. Muito obrigado. Boa noite a todos. Eu ia dizer a ele que eu sou flamenguista, para ver se ele fazia mais a parte aqui, mas ele foi embora, né? Mas eu ainda saí com um aqui. Gente, eu recebi o convite, eu pensei em várias possibilidades, né? Algumas de ordem técnica, alguns temas que são interessantes, alusivos ao Supremo Tribunal Federal, mas aí eu pensei que eu poderia
tratar de algo mais pragmático e proveitoso, porque quem não me conhece, a minha experiência, eu sou procurador do Estado do Rio de Janeiro em Brasília, quase 20 anos de procuradoria, e somando meu tempo de advocacia, eu já milito no Supremo há mais de 20 anos, né? Então eu já peguei composições, já atuei na época do ministro Moreira Alves, Nélia da Silveira, etc. e tal, e de certo modo acompanhei essa evolução da Corte Suprema ao longo desses anos, né? Então pensei em falar sobre algo intuitivo, que pudesse gerar uma contribuição da minha experiência com o Tribunal Superior, mas especialmente o Supremo, né? E pensei em algumas coisas. Então, primeiramente eu pensei em alguns temas técnicos, abandonei. Quando foi na sexta-feira, eu fui conversar com a Patrícia, né? Para ver se a gente divide o tempo, como é que a gente ia falar. E a Patrícia, sobre o que você vai falar? Aí quando ela me antecipou, eu ia falar sobre o que ela ia falar. Vou ter que trocar esse negócio, não vou poder falar sobre isso, que em parte coincidia, né? E aí comecei a pensar, bom, vou trocar, e a Patrícia me retribuiu a pergunta, sobre o que você vai falar? E tem um tema que me interessa muito, que é a linguagem e a comunicação nos tribunais superiores. Na gestão da Lúcia, chegamos até a manifestar o interesse de falar sobre isso, especialmente os procuradores mais novos, sobre a comunicação nos tribunais via petição, via oratória. Mas foi meio que de improviso, que a Patrícia me deixou desarmado e eu não sabia como fazer. Bom, vou trocar o tema. Bom, foi evoluindo no fim de semana, e aí comecei a pensar numa coisa, num assunto que tem intrigado muita gente em todos os sentidos, né? Que é a publicidade dos julgamentos no Supremo via transmissão. E isso me interessou muito de início. Eu comecei a fazer algumas reflexões sobre o tema, mas eu me deparei com uma dificuldade, que foi a dificuldade de obter dados. Porque, diferentemente das demais cortes, principalmente a americana, nos Estados Unidos você tem pesquisa para tudo, né? Um negócio impressionante. Aqui não há muito material, e a minha ideia era falar intuitivamente das minhas impressões sobre, ao longo do tempo em que eu atuei no Supremo, especialmente porque eu comecei antes do período de transmissão dos julgamentos, né? Mas eu não tinha dados, muita coisa disponível, uma dificuldade tremenda de conseguir. Até que ontem à noite, por volta de meia-noite, eu estou fazendo uma pesquisa e eu achei um levantamento com dados sobre os julgamentos no TV Justiça, né? Curiosamente, quase meia-noite, quem é o autor disso? Felipe Fonte, colega nosso de procuradoria. Eu vou mandar um WhatsApp para o Felipe Fonte agora, eu não vou mandar. Por meia-noite ele deve estar acordado, eu vou mandar para ele. Mandei para ele. Aí ele disse: você quer que eu te mande o material? Eu quero. Eu queria dar uma olhada nesses dados e eu vou definir o que eu vou falar a respeito. Ele falou: então tá, vou te mandar. Me mandou, eu fui dormir, falei: amanhã cedo eu acordo e vou dar uma olhada e ver o que eu posso ilustrar como referência as minhas impressões sobre o que tem sido o Supremo nesse período. Quando eu abro esse negócio no avião, é um trabalho de 327 páginas, extremamente ilustrado. Eu falei: meu Deus, eu não vou conseguir examinar isso tudo em tempo de aproveitar o que ele fez. Mas um trabalho extremamente minucioso. E eu fiquei pensando, bom, acho que eu vou falar sobre o que eu ia conversar antes, né? Bom, tudo bem, vim aqui para a procuradoria, assisti pela palestra, fomos almoçar com o pessoal aqui da primeira fila, e eu pensando se eu falava sobre isso ou não, porque eu olhei no avião e grande parte das conclusões a que ele chegou, a minha impressão inicial é que elas infirmavam tudo que eu queria dizer a respeito, ou seja, as impressões sobre o Supremo Tribunal Federal eram absolutamente equivocadas, embora eu tenha atuado durante 20 anos, assim, pelos dados materiais que ele trouxe, né? Mas almoçando com os colegas, eu já estava disposto a falar sobre outro ponto. Almoçando com os colegas, eu fui pensando e vi que algumas coisas, alguns dados que existiam ali, muito pelo contrário, confirmavam algumas impressões que eu tinha, inclusive sobre um enfoque diferente do que foi a pesquisa. E aí, na hora do almoço, eu resolvi que eu ia falar sobre isso mesmo. Pedi licença dos meus colegas, saí mais cedo, dei uma organizada, e resolvi vir falar sobre isso. E é interessante porque esse assunto acabou no final vindo à tona, e há uma discussão muito grande sobre o fato de as transmissões do julgamento do Supremo ser algo benéfico ou não, sobre diversos aspectos. E algumas das impressões que eu tinha, muitas delas contrárias à transmissão, porque são problemas que eu
percebi ao longo dos anos de atuação, elas eram infirmadas em parte pelo trabalho que o Felipe desenvolveu, né? E, curiosamente, esse fato se confirmava. Mas eu me lembrava de uma experiência, que foi minha primeira ida ao Supremo Tribunal Federal. Eu ia despachar eu era advogado, não era procurador ainda. Eu ingressei com 2 ações, uma ação popular na Justiça Federal e um mandado de segurança, uma questão de concurso, um amigo meu que tinha sido aprovado e não se nomeava, né? E fui ao Supremo, quero conversar com o ministro. Eu não sabia, novo, achei que era ir lá e falar com o ministro e ver o que era possível, né? Bom, quando eu fui lá, conversei com o chefe de gabinete, eu gostaria de falar com o ministro. Ele falou, tudo bem, o ministro está aqui agora, ele pode atender. Eu fiquei surpreso porque eu cheguei e já fui atendido pelo ministro logo de início. E eu ouvi do ministro o seguinte, já deferia sua liminar. Então eu não tinha mais nada para falar com o ministro. Falei, ótimo, muito obrigado, ministro. E fui embora. Uma decisão favorável. Só uma comparação interessante, porque hoje o nosso trabalho da Procuradoria em Brasília basicamente é esse trabalho de bastidores. A gente distribui memoriais, a gente marca as audiências, a gente conversa com os ministros na defesa das teses. O pessoal que trabalha mais proximamente conosco sabe que é uma grande dificuldade, a gente tem questões urgentes e a gente tem um problema de agenda. É muito difícil você conversar com um ministro. Porque o Supremo Tribunal Federal, ele, ao longo desses anos, ele passou por um processo em que muita questão importante passou a ser decidida pelo Supremo, inclusive questões de ordem política, então houve uma politização muito grande. Isso se refletiu nas nomeações e indicações para a Corte, são muito disputadas e muito acompanhadas, e houve, de certo modo, o que eu falar de mal aqui, você não conta para ninguém lá, Patrícia, não vou ficar numa situação ruim lá, né? Mas o fato é que houve um processo de glamorização do Supremo em função do papel que ele assumiu, não só como corte de justiça, mas perante a sociedade. E muito se fala a respeito desse papel, do que teria sido a influência da transmissão dos julgamentos. Nós temos opiniões de ministros das antigas, um exemplo clássico e contrário a isso é o ministro Moreira Alves, o ministro Veloso, ministros contrários, né? E hoje, eu acho que a maioria defende a transmissão dos julgamentos por uma série de questões. Isso é curioso porque a gente falava aqui da Corte Americana e o processo de produção de decisões e até a divulgação, ele é muito internalizado e o acesso é muito difícil. Mas ainda assim, estudos mostram que em muitos casos há uma procura por uma coincidência com a opinião pública em diversas decisões. Na Corte Americana a gente pode citar 2 exemplos interessantes em que isso ocorreu, embora não com a frequência da experiência brasileira, mas em que isso ocorreu. Foi um caso interessante na época do Roosevelt, no pacote denominado New Deal, que tentava salvar a economia americana. E a Corte Constitucional, a Suprema Corte, ela tinha uma tendência contrária à aprovação desse pacote. Isso contrariava o clamor público, porque era uma época de crise. E, em razão da sinalização do presidente, no sentido de tentar aumentar o número de vagas e talvez com isso influenciar a decisão, acabou que a Corte Americana ela meio que se adaptou a isso e acabou aprovando esse pacote que salvou a economia americana. Esse é um exemplo interessante, mais antigo, e nós temos exemplos mais recentes. Um deles, apenas para ilustrar, é o julgamento do Obamacare, que é uma outra situação em que há uma avaliação política muito próxima do que seria uma ligação com a postura mais populista, né? Em que a Suprema Corte simplesmente ela transferiu a avaliação das consequências desse pacote ao processo legislativo, ou seja, a população e a classe política. Ou seja, se aquilo não fosse algo bom, isso seria avaliado pelos próprios eleitores. E aprovou e julgou constitucional o pacote denominado Obamacare. Bom,
A Patrícia falou de vários aspectos aqui envolvendo a Corte Americana, inclusive o processo de decisão, e isso nós vamos guardar um pouquinho mais à frente para a gente fazer uma comparação com o Supremo Tribunal Federal. Bom, diferentemente da Corte Americana, e um pouco próximo, mas ainda não tão próximo como o caso brasileiro, há cortes constitucionais que começaram uma experiência, e desenvolveram uma experiência com a transmissão de julgamentos. Não como o Supremo, onde há um canal destinado a isso, há transmissões ao vivo, etc. Mas isso aconteceu com a Suprema Corte canadense, aconteceu no Reino Unido, no México, foram experiências tendentes a isso. E muitas pesquisas foram feitas com argumentos contrários e favoráveis. Os argumentos contrários, principalmente na área criminal, era a possibilidade de prejuízo ao réu, porque se forma com a transmissão, a publicização do julgamento, uma imagem que pode ser prejudicial ao exercício da defesa dele. Segundo, a influência que a transmissão de julgamentos poderia exercer, não só sobre os próprios julgadores, mas na própria produção da prova. E vários estudos foram feitos, estudos na área da psicologia, tentando fazer simulações sobre essa influência de uma câmera num ato que é produzido. Esses estudos eles chegaram a várias conclusões, mas a principal dela, em síntese, é que o mero fato de haver uma filmagem, de haver o registro disso estar sendo filmado, ele não exerceu uma influência tão grande sobre as pessoas. Basicamente, essas pesquisas faziam o seguinte: era um grupo em que as pessoas sabiam que estavam sendo filmadas, que viam, percebiam onde estava a câmera, um grupo em que eles eram notificados que estavam sendo filmados, mas não sabiam onde estavam, e um terceiro grupo que não sabia que estava sendo filmado. Então eles passavam um filme e pediam para ela relatar aquele filme, cada um sabendo da experiência pela qual passou. E a conclusão de todas essas análises era de que, naqueles casos em que havia a filmagem, a pessoa tinha ciência, o grau de cuidado ao descrever os fatos era maior. E a margem de erro sobre o que se descrevia era menor. Então esse grupo que sabia que era filmado e sabia de onde isso era produzido tinha um índice maior, até chegar no menor, que era aqueles que não tinham noção disso. E a partir daí se desenvolveu a percepção de que o fato de haver a filmagem, da pessoa saber que isso está acontecendo, ele era um fato benéfico e diminuía o índice de arbitrariedade proporcionalmente ao que vinha se passando. Porém, essas pesquisas elas eram falhas porque, primeiro, a avaliação que era feita, boa parte delas era com estudantes de direito que não vivenciavam a situação real. Ou seja, você ser convocado como testemunha, as pressões que são naturais, são situações muito diferentes daquelas simuladas. E segundo, porque essas simulações não se passavam pelos julgadores, porque é o problema da influência dos julgadores. E hoje é uma coisa que a gente já começa a questionar, até o comentário do professor, sobre o efeito de uma transmissão sobre aquele que está falando. Bom, de qualquer forma, a conclusão geral era de que isso não gerava prejuízo, e a análise, inclusive técnica, desses julgamentos que eram feitos sob transmissão, ela mostrava que havia um percentual de acerto maior com a transmissão do que quando ela não ocorreu. Bom, esse trabalho ao qual me referi, do Felipe Fonte, ele é interessante porque ele faz uma análise dos dados disponíveis sobre no banco de dados do Supremo e os dados divulgados, e ele estabelece um marco, que é o ano de 2002, quando quando foi instituída a TV Justiça. Então ele pegou um período do ano de 1990 ao ano de 2002 e o segundo período de 2003 até o ano de 2011. E eles fizeram uma comparação interessante. Primeiro ponto, número de páginas dos acórdãos publicados. Segundo ponto, número de decisões. Terceiro ponto, número de publicações de decisões colegiadas. E essa análise conduziu a algumas conclusões bastante interessantes e que inicialmente infirmavam aquilo que eu pensava. Um pouquinho à frente eu vou dizer a vocês sobre as minhas impressões
intuitivas ao longo da minha atuação. E o que esses números mostravam? Mostravam dados assim, absolutamente interessantes. Só para terem uma ideia, entre 1990 e 2002, a média de páginas de uma decisão do Supremo, aí o objeto do estudo foi uma ação direta de inconstitucionalidade. Eles escolheram uma modalidade e, no âmbito das turmas, onde não havia transmissão dos julgamentos, eles utilizaram o habeas corpus, porque a administração do habeas corpus mudou muito pouco ao longo dos anos, para comparar o julgamento transmitido com o julgamento não transmitido. Nas ações diretas de inconstitucionalidade, a média, na primeira década, a década que antecedeu a TV Justiça, era de 18,16 páginas. Em 2003, no período de 2003 a 2011, essa média subiu para 28,82 páginas. Isso é uma coisa interessante, porque isso aí gera um aumento significativo em torno de... Deixa eu ver qual o percentual que ele tem aqui. Bom, mais de 10 páginas, são mais ou menos 10 páginas por julgamento, por decisão, em média. E outro fator interessante, as publicações, elas diminuíram. Mas a comparação é interessante porque, no caso do habeas corpus, que é julgado nas turmas, houve um aumento, mas um aumento muito menor no número de páginas do que seria no caso das ações diretas de inconstitucionalidade, cujos julgamentos eram transmitidos. Então, o que se percebe é que houve, sim, nos julgamentos colegiados, uma influência das transmissões, pode ser atribuída em grande parte a elas, porque é exatamente o marco em que há essa mudança significativa. Bom, isso é um dado interessante, porque a análise do conteúdo dessas decisões mostra que elas são muito bem fundamentadas. E o interessante é que, em todos esses casos em que há uma aproximação com a opinião pública, daí eu falo de transmissão de julgamento, essa aproximação ela conduz a uma análise implícita. O que se busca com a transmissão, com essa aproximação? Em regra, há vários estudos, principalmente em universidades americanas, que mostram que, basicamente por um fator específico, legitimação. Ou seja, a transmissão, a publicização dos julgamentos, ela é uma busca de legitimação. E não apenas legitimação do ponto de vista institucional da Corte, mas legitimação no sentido de aceitação individual daquele juiz que produz a decisão. Então há uma influência desses dois aspectos buscando legitimação. E a análise da maioria dos juristas que se dedicaram ao assunto, e essa é a posição que o Felipe se filia na conclusão do seu trabalho, de que os aspectos são mais benéficos do que seriam ruins, porque ele faz análise de um outro dado. Ao longo dessas 2 décadas, em números absolutos, a produção do Supremo Tribunal Federal, ela cresceu, deixa eu ver se eu tenho um percentual aqui, em torno de 113%. Então, apesar de a produtividade e a eficiência nos julgamentos colegiados ter diminuído em números absolutos, quando nós agregamos as decisões individuais, a produção individual dos ministros, houve um incremento muito grande. E esse incremento leva à conclusão, no caso dos partidários dessa teoria, de que a transmissão dos julgamentos ela é benéfica, de que ela não prejudicou a produtividade do tribunal, porque de fato a produtividade do tribunal se incrementou, mas essa conclusão ela vem em termos de números absolutos. Por quê? Porque tem outros fatores, aí me permitindo discordar um pouco, ou pelo menos, não diria discordar, acrescentar uma outra variável em razão de fatores que não são exatamente só esses fatores. Então, se nós formos analisar o número de processos judicializados no Supremo Tribunal Federal, é claro que eles aumentaram vertiginosamente. Esse fator por si só é um fator de pressão individual sobre os julgadores, porque eles têm que dar resposta a uma quantidade de demanda que chega à porta do tribunal. Segundo, há outros fatores que podem ter contribuído com incremento de pessoal, tecnologia e uma série de outros fatores, inclusive a formação de precedentes que permitem a decisão em massa.
Então, são fatores que eu acho que podem ter contribuído para o aumento em números absolutos, embora não se negue que a produtividade do tribunal ela melhorou significativamente em números absolutos. Isso, em princípio, infirmaria a impressão que eu tenho, e aí já intuitiva da minha atuação, no sentido de que essa publicidade excessiva ela gera algum tipo de morosidade. E como eu poderia compatibilizar isso se os números mostram que em números absolutos, essa produção, essa efetividade das decisões, ela aumentou? E o que eu consigo enxergar é que, além da influência desses outros fatores, o fato de a produtividade do tribunal ter aumentado não significa que a eficiência das decisões colegiadas possam ser melhoradas. E aí vários fatores podem ser analisados, e eu pensei em pelo menos duas variáveis importantes que poderiam interagir com isso. A primeira delas, a duração dos julgamentos. Quem frequenta o Supremo sabe que isso é perceptível. Os julgamentos são longos, mais longos do que eram há 2 décadas, ou 1 década atrás. E segundo, isso para mim é um fator muito importante, é o número de votos lidos numa única decisão colegiada. Isso é interessante observar porque o que mostra é que essa aproximação do Poder Judiciário, especialmente através do Supremo, que transmite seus julgamentos, essa democratização das decisões, do acesso. Hoje, você vai ao botequim, se você discute uma decisão do Supremo, você vai ao clube, você está entre amigos, há uma discussão sobre decisões do Supremo, especialmente depois do processo do mensalão, porque o tribunal adquiriu uma importância muito grande em questões capitais para a sociedade. Isso é um demonstrativo dessa aproximação e da democratização do tribunal. As pessoas têm acesso. Pesquisas mostram que em muitos tribunais, muitas cortes supremas nos diversos países, as pessoas não conseguem declinar o nome de um único juiz. E hoje, pessoas comuns sabem o nome de juízes da Suprema Corte Brasileira, e a Suprema Corte Brasileira hoje é uma das instituições mais bem avaliadas entre os poderes, acho que a melhor avaliada entre eles todos. Se isso é um processo de democratização, o que nós podemos avaliar sobre a dinâmica do julgamento, a mudança da dinâmica do julgamento? Eu entro um pouquinho no que a Patrícia vinha conversando, mas com um enfoque um pouco mais simplificado. Quando ela compara, por exemplo, o sistema, como se chega a uma decisão na Suprema Corte americana, através do processo de internalização e simplificação. Hoje, se nós procurarmos analisar que impacto poderia ter feito, isso que eu estou dizendo agora, longe de ser uma discordância do trabalho que eu li, muito bem feito do Felipe, talvez seja uma provocação de um aprofundamento da reflexão da pesquisa. Mas o que acontece? Essa dinâmica do tribunal no julgamento das causas, ela não seguiu a linha do tempo que ela seguiu no processo de democratização. O que eu estou dizendo? Hoje, os julgamentos, além de mais longos, eles demandam muito mais tempo do tribunal e da estrutura envolvida do que antes. Isso é simples de se ver. Quem trabalha hoje com os ministros do gabinete sabe dizer isso melhor do que eu. O que acontece hoje? Hoje, os gabinetes levam, em regra, quando publicam uma pauta do plenário do Supremo, se não todos, a grande parte, ou a maioria dos ministros, levam votos prontos para cada uma das causas que estão em discussão. E era um fato interessante, porque eu me lembro da época da gestão do ministro César Peluso, na presidência do Supremo, e ele divulgava a pauta, às vezes, na sexta-feira. O que normalmente ocorria na quarta-feira, ocorria na sexta. Só que o julgamento, as sessões eram na quarta e na quinta da semana seguinte. Isso era uma loucura para a assessoria dos gabinetes, porque eles tinham acesso à pauta praticamente na semana do julgamento. E o que teria que ser produzido era uma demanda que vai além da demanda do próprio gabinete. Ou seja, ela atinge toda a pauta de julgamento que envolve a produção dos demais. Eu que sou mais antigo lá no Supremo, eu me lembro
Esse é um fato interessante, porque eu já indaguei alguns ministros pessoalmente sobre isso e nenhum deles discordou de mim, daqueles com quem eu falei. E o que era interessante, se você for comparar a dinâmica do ministro Moreira Alves na época que ele presidiu o Supremo, como os julgamentos se desenvolviam? O relator levava o voto era lido, o ministro abria o debate, a discussão era instaurada, da mesma forma que hoje, mas era uma discussão muito mais oralizada, não era escrita, e ao final, colhia-se os votos. Como vota o ministro tal, como vota o ministro tal, como vota o ministro tal. E os julgamentos eram mais dinâmicos, eles duravam menos. Dois aspectos importantes nessa simples questão que eu estou avaliando. O primeiro, só o fato do julgamento ser mais sério, ele implica uma quantidade maior de processos julgados numa sessão. E hoje já vi casos, vocês já viram casos de julgar um processo em 1 ou 2 dias, dependendo da questão que está sendo julgada. E o mais difícil, porque como há questões muito polêmicas em tramitação no Supremo, a opinião pública acaba, de um certo modo, direcionando as pautas de acordo com as urgências, principalmente quando o país vive uma crise em que certas questões são discutidas com uma celeridade, com um senso de urgência muito grande. Então, aqueles casos que são mais antigos, eles ficam aguardando uma oportunidade de serem chamados, e às vezes você passa um ano inteiro acompanhando uma pauta de um processo e ele só vai no ano seguinte ou mais. Outro aspecto interessante, a redução do número de publicações. Isso mostra uma dificuldade do tribunal na produção do acordo em razão da quantidade de informação gerada. Esse é um fato importante. Uma outra questão, a produção do gabinete poderia estar restrita e mais simplificada se tantos votos escritos não fossem necessários, ela fica comprometida sob o aspecto da produtividade. E o pior de tudo, que é o que todos têm visto, a leitura de votos longos e convergentes feitos no plenário do tribunal para haver uma mera concordância ou uma divergência que já foi inaugurada por um ministro que antecedeu. Isso tem sido algo complicado do ponto de vista da produtividade e, na minha visão, muito complicado sob o ponto de vista da democratização, porque a simplificação desses processos, ela facilita a compreensão. E alguns votos que são lidos são de tal forma cansativos que, para nós próprios operadores, fica muito difícil você acompanhar o julgamento e ter um entendimento simplificado sobre aquilo. Em relação a questões, é claro que há questões que são muito complexas e que exigem um aprofundamento, mas nós já vimos muitos julgamentos do Supremo que aparentemente seriam questões simples, que demandaram um tempo muito grande, aí justamente em função da pressão e do reflexo da opinião pública, que indiretamente é exercido pelo fato do julgamento estar sendo transmitido. Então, inegavelmente, há uma influência dessas transmissões na forma de agir dos ministros, e que por mais que não haja esse reconhecimento explícito, esse é um fato que ao longo dos anos ele se mostrou absolutamente factível. Bom, são análises que eu fiz a partir da minha vivência e do estudo de alguns dados que me foram disponibilizados, mas é preciso, de uma maneira prospectiva, se pensar na mudança da dinâmica de julgamento no Supremo Tribunal Federal. Da forma como está, eu entendo que o tribunal poderia ser mais eficiente e mais produtivo, e esse processo de aproximação, que é muito interessante sob o ponto de vista da legitimação das decisões, também seria mais efetivo. Que modelos adotar? A Patrícia sugeriu o aprimoramento do processo de internalização, para que uma maioria fosse construída. Isso pode ser uma solução, que eu acho que ainda demandaria muito dos gabinetes, porque ela vai envolver uma discussão profunda com leitura de voto e produção escrita. Só uma observação, é que, na verdade, eu não estava nem defendendo a internalização, porque eu sou favorável à TV Justiça, apesar de... Mas tentar criar espaços, mesmo informais, de algum tipo de interação interna. Por exemplo, a gente nota, às vezes, quando interrompe o julgamento do pleno e eles vão para o lanche, que aquela questão que não tá, sobre a qual não estava gerando consenso algum, volta do lanche com consenso formado.
esse pequeno espaço, que é um espaço informal, em que eles puderam interagir sem estar sendo monitorados, talvez tenha favorecido a construção de um consenso que, diante das câmaras, não teria sido construído. Exatamente. E nós temos visto situações de discussões, inclusive discussões calorosas que a gente visualiza, que em certos momentos depõem contra a própria imagem do tribunal, que é o receio daqueles que eram partidários da corrente contrária à transmissão dos julgamentos. O fato é o seguinte: essa dinâmica de funcionamento das decisões, de produção das decisões, e aí eu falo principalmente das decisões colegiadas, ela precisa ser repensada e precisa ser modificada. E esse é um ponto interessante porque isso sempre me intrigou, e toda vez que eu tenho a oportunidade de conversar com algum ministro que esse assunto surge, eu questiono isso. Incrivelmente, todos aqueles com quem eu falei são contrários à excessiva leitura de peças durante um julgamento. Talvez devesse haver algum tipo de sistematização. Quando eu lembro a dinâmica que o tribunal já adotou, especialmente no período em que essa discussão era colhida oralmente após a leitura de um voto, com a síntese das razões de convergência ou divergência, o tribunal era mais produtivo. Então fica aí essa questão como um ponto de reflexão, talvez em razão de outras variáveis que possam ser analisadas e que são difíceis de se quantificar. Por exemplo, duração de julgamento. É muito difícil. Eu não acredito que exista medição para isso, embora a gente saiba disso. Esse é um ponto. Segundo ponto, deveria haver uma sistematização para a leitura de votos que acompanham, se não que se vá tolher a fundamentação do ministro, porque pode ter a mesma conclusão com uma fundamentação um pouco diferente, mas para que haja uma convergência. Eu dou um exemplo muito concreto, já para finalizar, de 2 casos em que o julgamento se chegou a um termo com dificuldade ou facilidade. Um deles foi em 1998, foi minha primeira sustentação oral no tribunal, de uma questão que se discutia sobre cobrança de ICMS no mar territorial. A Confederação Nacional do Transporte questionava a cobrança de ICMS, porque entendia que no mar territorial não poderia haver incidência de ICMS. Isso foi uma questão interessante, porque na prova do concurso isso foi me perguntado e foi a única questão que eu não soube responder. E, curiosamente, quando eu me deparei, o primeiro caso com o qual eu me deparei no Supremo Tribunal Federal foi exatamente esse. E havia uma discussão muito grande, com votos muito densos. Isso foi percebido quando distribuímos os memoriais aos ministros. E eu recebi um memorial que tinha 78 páginas. A questão era tão complexa que ele tinha esse número de páginas. E o meu chefe, na época, me encarregou desse caso, e eu fiz um memorial com 5 folhas. Ele pegou para mim e falou: você vai entregar isso com 5 folhas? Eu falei: eu vou entregar isso com 5 folhas. Ele falou: olha, eu li, eu estou de acordo com o que você fez, mas eu acho muito arriscado. É o primeiro caso que você está pegando, você está tirando muitas informações que eu não faria. E eu peguei e entreguei isso ao procurador-geral da época, ele olhou, leu e assinou. Eu fui e entreguei os memoriais, e a discussão, que parecia uma discussão extremamente complexa, porque as peças produzidas eram muito grandes, ela começou com uma sustentação oral em que havia uma simples confusão. Era a mistura do conceito de jurisdição, de bem, de propriedade, com o conceito de jurisdição. Ou seja, o fato de ser propriedade da União não significa que não possa ser jurisdição do Estado. Uma discussão extremamente simples, que se apresentava muito complexa. Na época, o presidente do tribunal era o ministro Moreira Alves, e numa discussão bastante dinâmica, depois da leitura de um voto, o Estado ganhou essa causa e ela foi decidida e foi resolvida com simplicidade. Segundo exemplo, foi um caso que eu acompanhei durante 18 anos na Procuradoria, também na época que eu cheguei, que envolvia a questão da titularidade dos serviços de saneamento. Eu acompanhei isso durante um longo período e vários ministros se aposentaram ao longo desse julgamento, que se interrompia com sucessivos períodos de vida. Nós demoramos 18 anos para ter uma solução. E chegou um momento em que, distribuindo o memorial, quando começou a se desenhar um voto, que era o voto que consolidava melhor a solução para o caso, se fosse no sistema americano, talvez fosse o voto que agregasse a decisão da maioria, que na época era do ministro Gilmar Mendes. Quando eu fui conversar com o ministro Gilmar Mendes, havia
4 vertentes diferentes de votos, 4 votos divergentes um do outro, no que havia se consolidado até ali. E aí o próprio ministro falou, olha, vocês precisam ter atenção para isso, porque a gente pode chegar a um julgamento inconclusivo. Então, a que ponto nós podemos chegar com uma questão debatida exaustivamente por causa do sistema adotado, pela dinâmica adotada no sistema de julgamento do tribunal. Esses 2 exemplos mostram muito que eles ocorreram em momentos, se finalizarem em momentos diferentes. Então eu gostaria de agradecer aí o tempo de todos, apenas não estou propondo nenhuma solução final, mas talvez uma reflexão sobre o que pode ser feito e o que pode ser modificado na dinamização, na dinâmica do tribunal, no que diz respeito às suas decisões colegiadas. Eu agradeço a atenção de todos e muito obrigado.